Deus nos trata em relação à forma que tratamos a outras pessoas. Deus age conosco da forma que agimos com outras pessoas. Ou seja, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com outras pessoas, tem impacto no nosso relacionamento com Deus. Preste muita atenção, porque é muito comum ouvirmos falar assim, pessoas dizerem assim: o que importa sou eu com Deus. Não é isso? Não, o que importa é a minha consciência com Deus. O que importa sou eu com Deus. E isso é verdade até um ponto, porque isso não quer dizer que o nosso relacionamento com as outras pessoas, a forma que tratamos as outras pessoas, não impacta o nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho relacionamento com Deus, isso deve refletir no meu relacionamento com as pessoas. E a forma que eu trato as pessoas vai influenciar o meu relacionamento com Deus. Vamos entender isso. Vamos abrir essa caixinha agora e ver o que está dentro dela. Então, vamos começar aqui. Jesus disse assim: ouvistes que foi dito. Jesus está falando às pessoas em uma de suas primeiras pregações. Ouvistes o que foi dito anteriormente na lei: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso está na lei. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja que condição, que padrão alto ele exige para que nós sejamos filhos de Deus. Um dos padrões mais altos, na minha opinião, que é tudo isso que ele falou: amar o inimigo, bendizer quem nos maldiz, fazer bem a quem nos odeia, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Quem quer fazer isso? Quem realmente sente vontade de fazer isso naturalmente? Não. Isso não é natural ao ser humano. Porque o que a gente quer fazer com os nossos inimigos? A gente quer derrotá-los. A gente quer que eles se deem mal, não é isso? O que a gente quer com os nossos inimigos? Com aqueles que nos maldizem? A gente quer que eles paguem com a língua. Não é isso? O que a gente quer com aqueles que nos odeiam? Fazer o bem para eles? Não. Nós não queremos fazer o bem para eles. Eles nos odeiam. O que a gente quer com aqueles que nos maltratam e nos perseguem? No mínimo que eles tropecem, que eles caiam. Não é isso? É isso que a gente quer. Seja sincero, verdadeiro. Vamos lá. Seja verdadeiro. Humanamente falando, é o que a gente sente vontade de fazer. Porém, quando nós temos o DNA do Pai em nós, ele está dizendo: nós devemos fazer ao contrário do que nós queremos e sentimos vontade. E isso vai nos dar um título, uma posição muito acima dos nossos inimigos. E aí vai estar a nossa vitória. Essa posição será a posição de filhos do nosso Pai que está nos céus. E se nós somos filhos, lógico, está subentendido aqui, que se nós nos fazemos filhos do Pai, então ele mesmo, como um pai que defende os seus filhos, ele vai cuidar dos nossos inimigos. Esta é a fé. Então você vê como as duas coisas estão entrelaçadas, inseparáveis. A forma que eu trato até mesmo os meus inimigos está diretamente ligada à minha condição diante de Deus. Ou eu sou filho dele pela forma que eu trato os meus inimigos, ou eu não sou. Então, entenda muito bem isso, porque muitas pessoas estão com as vidas amarradas,
talvez você está com a sua vida amarrada, totalmente amarrada, travada. Você não anda, você não vai para frente, você não avança. A sua vida é como se estivesse congelada. Você não sai da situação que está financeiramente, nos relacionamentos, casamento, família, saúde física, saúde mental, emocional, espiritual. Você não sai de onde você está. Sua vida está travada, como se você estivesse amaldiçoado. Por que você está vivendo assim? Uma das razões pode ser exatamente esta: a forma que você tem tratado outras pessoas. Como têm sido as suas palavras em relação a outras pessoas? E agora eu lanço aqui todos, não só inimigos. Porque há pessoas que não se declaram inimigas, mas, mesmo sendo amigas, elas falam mal, elas contam uma fofoquinha, ficam falando mal da pessoa a portas fechadas, não é isso? Fica falando mal da pessoa. Oh, você viu fulano? Ó, fulano não aguento, não suporto fulano e tal. Quer dizer, palavras tolas, palavras gratuitas, que estão derramando o seu ódio, sua inveja, estão derramando os seus maus olhos pela boca. E o que é pior, está derramando essas palavras, esse veneno, sobre os ouvidos de outra pessoa, com a chance de contaminar essa outra pessoa para que ela sinta o mesmo que você sente com respeito a quem você está falando, de quem você está falando. Então, você não percebe que estas palavras não são em vão. Elas não são palavras ao vento. Elas são palavras que têm espírito. E esse espírito volta para você. Se é um espírito ruim, ele vai voltar para você. Deus falou sobre isso quando ele chamou Abraão, escolheu Abraão e disse para ele assim: abençoarei os que te abençoarem. Quem te abençoar, Abraão, eu vou abençoar. Agora, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Vai ser amaldiçoado. Quer dizer, Deus colocou Abraão como uma espécie de referência, uma espécie de espelho, tipo uma lei do retorno encarnada. Abraão foi a lei do retorno encarnada. De forma que quem tratava ele bem recebia bênçãos, quem tratava ele mal recebia maldição. Abraão se tornou esse ponto de retorno ali na terra. E não se esqueça que Abraão viveu há quase cerca de 4.000 anos atrás, mas os descendentes de Abraão estão aqui. Aqueles que são filhos de Abraão na fé estão aqui. Deus mostrou através de Abraão como ele trata as pessoas relacionado à forma que elas tratam aqueles que são dele. Então, tudo que ele fez com Abraão, ele estendeu para o seu povo. Por isso que nós, por exemplo, devemos amar Israel. O povo de Israel, com todos os defeitos, né? Porque qual povo não tem defeito? Todo povo, toda nação tem defeito. O povo de Israel tem defeito. A história do povo de Israel e etc. Rejeitaram Jesus, na sua maioria, rejeitam ainda. Mas foi o povo que Deus chamou. Então você não pode odiar. Existe um ódio específico contra judeus neste mundo. Você não deve fazer parte dessas pessoas que odeiam judeus. Nem judeu, nem árabe, nem ninguém. Por que está aqui escrito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. É o que a lei disse, mas Jesus disse, não, eu te dou uma nova lei. Um novo mandamento. Você vai amar o teu inimigo. Então nós não devemos odiar o povo de Israel, nenhum povo, muito menos o povo de Israel. Nós não devemos maltratar pessoas que representam Deus para nós. O nosso próximo representa a Deus. Pois como você vai amar a Deus que você não vê, que você não toca, que você não anda fisicamente com Ele, você não visita a Ele, porque Ele está em todos os lugares, mas ao mesmo tempo você não pode interagir fisicamente com Ele. Como é que a gente então se relaciona com Deus? A gente faz pelo próximo como se estivesse fazendo por Ele. Foi o que Jesus disse. Quando você visitar o preso, você está me visitando. Quando você visitar o doente, você está me visitando. Quando você alimentar o faminto, você está me alimentando. Quer dizer,
A forma que a gente trata as pessoas volta para a gente. Isso inclui a família, quando ele disse lá nos mandamentos: honra teu pai e a tua mãe, para que tenha longa vida sobre a terra. Novamente, ele coloca o relacionamento interpessoal, aqui no caso o relacionamento familiar, a forma que nós tratamos nossos pais, como uma condição para viver uma vida longa. Então, como é que você tem tratado seus pais? Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Não importa se é uma pessoa íntima ou se é um estranho, como você tem tratado as pessoas de forma geral. Pense nisso, porque talvez a sua vida esteja travada como um reflexo da forma que você fala das pessoas, que você pensa a respeito das pessoas e como você age em relação a elas. Aprenda a tratar bem a todos indiscriminadamente. Trate bem. Você não precisa estar ali, sabe, com amizade, beijinho, beijinho com todo mundo, mas você também não precisa maltratar. Trate bem, seja cordial, seja filho da luz, seja um filho de Deus da forma que você trata as pessoas. Porque isso tem um jeito de voltar para a gente. É o que diz a palavra, é o que ensina as Escrituras. Então, avalie isso, seus relacionamentos, começando dentro de casa e estendendo isso, o seu círculo, para todos os lugares que você frequenta e todas as pessoas com quem você interage. E talvez mudando o seu comportamento, daqui a pouquinho você vai perceber uma mudança também na sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!